noite a todos. Então, é com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais uma noite de atividades na nossa casa. Sejam todos bem-vindos, tá? Nesse momento, como de praxe, a gente pede gentilmente para que todos desliguem os celulares, tá? Desligar mesmo, tá? Porque a gente vai agora, nesse momento, entrar em momento de trabalho, em momento aqui de sintonia. Então, que a gente possa, dentro desse tempo que a gente vai estar aqui dentro, entrar em contato com nossos mensageiros, com nossos protetores, com nossos guardiões, com a espiritualidade superior, e que a gente entre nessa energia de vibração coletiva para a noite aqui a ser realizada. Então, a gente pede que nesse momento que a gente possa desligar o celular. Pedimos também, tá? Noite de chuva, o tempo está aí, né, lusco-fusco, e a gente tem pessoas que precisam, de repente, de uma carona. Quem puder oferecer uma carona solidária, sempre é bem-vinda, tá? Não tem ônibus, já falamos que o ônibus aqui é difícil, tá? E a escuridão também, com chuva, então aqueles que, porventura, puderem oferecer carona a quem precisa, né, sempre é bem-vindo, tá bom? Lembrando a todos que essa semana as atividades aqui na casa, hoje a palestra, tá? Com o passe, tá? Amanhã teremos os grupos de estudo e quarta-feira a sessão de desobsessão. Só na quinta-feira que a gente vai dar uma parada para esse período bom mesmo que a gente já está entrando, e a casa retorna às suas atividades normais no dia 19, tá? Então essa semana estamos aqui a pleno vapor, tá bom? Então nesse momento agora, tá? Aquele momento de relaxamento para que a gente possa se sentar de forma confortável, bem relaxado, bem agradável. A gente vai apagar as luzes e a Sônia vai fazer a nossa meditação, nosso preparo inicial, para que a gente entre, tá? E cada vez mais vibre nessa sintonia de paz aqui na noite de hoje. Boa noite a todos. Antes do nosso relaxamento, como nós estamos às vésperas do Carnaval, eu escolhi um texto escrito por Dom Helder Câmara. Ele foi bispo de Olinda, nascido também em Olinda, e ele escreveu um textozinho que eu achei muito bom e queria dividir com vocês. Carnaval é alegria popular. Direi mesmo uma das raras alegrias que ainda sobram para minha gente querida. Peca-se muito no Carnaval? Não sei o que pesa mais diante de Deus. Se excessos aqui e ali cometidos por foliões, ou farisaísmos e falta de caridade por falta de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o Carnaval. Brinque, meu povo querido, minha gente queridíssima. É verdade que quarta-feira a luta recomeça, ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida. Mas lembrem, tudo com muito respeito e moderação. Dom Helder Câmara. A doutrina espírita não proíbe nada, mas a responsabilidade de fazer o que é certo ou errado é questão de consciência de cada um de nós. Brincar, se divertir, reunir os amigos é saudável. Envolver-se em brigas de embebedar, ser depravado, é responsabilidade de cada um. Todos responderemos por nossos atos. Lembre-se, nada é proibido, mas nem tudo me convém. Vou pedir nesse momento para que acendamos as luzes. E a Clélia vai fazer a nossa leitura inicial de preparo do ambiente. Cuidado, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus
referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo o resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidades sublimes de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se, sempre mais. Realmente a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorme-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina de perfeição. Que assim seja. Nesse momento agora, então, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus divino e amado Mestre, cá estamos em mais uma noite de trabalhos realizados em nossa casa. A vós pedimos a intuição, a sabedoria, o acompanhamento dos nossos irmãos, o acompanhamento da espiritualidade superior, para que possamos, na noite de hoje, termos proveito da mensagem da palestra aqui da noite de hoje, dos ensinamentos na nossa jornada na vida terrena. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria hoje, nós recebemos a irmã Jane Moreira Correia, aqui em nossa casa, seja bem-vinda, tá? Com o tema Influem os Espíritos em Nosso Pensamento? Boa noite a todos, dos dois lados da vida, porque eles estão aqui também conosco, né? Em número muito maior do que esse que nós estamos conseguindo olhar com os nossos olhos físicos, porque com os olhos da alma nós conseguimos enxergar muito mais. Bom, o nosso tema hoje, né, como o Juliano já falou, influem os espíritos em nossos pensamentos? Olhares de dúvidas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente sabe que existe uma influência muito grande deles, mas também existe uma questão muito importante que está relacionada a nós. Está relacionada aos nossos procederes, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. E a gente, muitas vezes, estamos envolvidos e perdidos em muitas questões na nossa mente. Questões felizes, né? Questões
problemáticas e questões que não são nem nossas, são dos outros. É um turbilhão de pensamentos. Esse turbilhão de pensamentos, a gente começa a raciocinar para pensar, isso tudo está saindo da minha cabeça? E muitas vezes não são apenas as dúvidas, mas também as respostas. Nós pensamos, dormimos pensando, e quando nós acordamos, nós temos a resposta. Nossa, dormi tão bem nessa noite que eu acordei com a resposta daquilo que estava me atormentando no dia anterior. A gente vai entender por quê, né, que essa resposta chega a nós depois de uma noite de sono. Como isso, né, aconteceu? Isso é milagre? Não. Vamos entender um pouco isso. E lá no livro Nas Fronteiras da Nova Era, que é um livro de Sueli Caldas Schubert, ela tem uma frase que ela diz que o Espiritismo compreende que o pensamento é a base de toda a vida humana. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, nós que estudamos os preceitos trazidos pelos inúmeros estudiosos, trazidos por Kardec, trazidos por Chico, por Sueli, por muitos outros, Divaldo, né? Vamos começar a falar deles aqui. A palestra termina com o rol de autores que nós estaremos estudando. Mas nesse livro, Sueli nos fala isso, que o pensamento é a base de toda a vida humana. Imaginar que nós consigamos ficar um segundo sem pensar nada, não existe. Porque por mais que eu diga para vocês, olha só, vou contar até 10, e vocês, por favor, não pensem em nada. Ninguém vai conseguir. Porque vocês vão estar esperando na mente de vocês quando é que ela vai falar que acabou. Chegou a 10. Né? Kardec tinha essas dúvidas também quando começou a codificar a doutrina espírita. Nos seus estudos com os espíritos que o envolveram, que o ajudaram, e que a gente já conhece, né, essa história. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec começa a questionar os colaboradores dele daquela época sobre questões relacionadas aos nossos pensamentos e atos. E lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que tem o título da intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec começa a fazer alguns questionamentos. E um deles, né, ele pergunta o seguinte: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aqueles que nós não dizemos para ninguém e aqueles que estão adormecidos no nosso subconsciente, que nós muitas vezes fazemos uma certa questão de esquecer. Então, nessa pergunta, né, de Kardec, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E o que eles respondem? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de si mesmo. Assustador. Né? Mas, ao mesmo tempo, conhecendo a doutrina espírita, também consolador. Porque quem sabe, né, eles estão trazendo para nós as soluções para essas questões que estão adormecidas lá nesse nosso subconsciente. E aí os espíritos ainda continuam: nem atos e nem pensamentos lhe se pode dissimular. Assim, eu não vou
comentar mais nada sobre aquele assunto, que é para não puxar energia, que é para eu não ficar lembrando daquilo que aconteceu, principalmente quando não é algo muito positivo, né? Quando é positivo, a gente quer lembrar o tempo inteiro, né? Mas o que não é, a gente tenta ocultar, a gente esconde lá no nosso HD, né? Da alma, do espírito, para ver se a gente não esquece. Mais os espíritos, segundo Kardec, eles têm conhecimento disso. E aí ele continua: assim, mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Sim, viva, né? Eu vou esconder muita coisa de quem está vivo. Mas, e se essa pessoa desencarna? Os que estão desencarnados também vão conhecer essas nossas fragilidades, vão conhecer esses nossos segredos. Quem viu, quem já viu, não vou falar nada porque senão a gente fica dando spoiler para quem não viu. Spoiler é uma palavra da moda, né? Quem viu Nosso Lar, 2, Os Mensageiros, sabe muito bem, né, do que a gente está falando. Por quê? Porque eles percebem a essência da nossa alma. Eles nos conhecem muito mais do que a nós mesmos. E aí Kardec continua, faz uma outra pergunta, lá na questão 459. Influem, primeiro ele perguntou se podem conhecer, aí ele pergunta agora, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Isso tem a ver com o tema do nosso estudo de hoje. E eles falam, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, são os espíritos que estão perto de nós, que vão perceber o que nós estamos pensando e vão influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Qualquer que sejam esses pensamentos, qualquer que sejam esses atos. Eles estão por perto, eles estão do nosso lado. E quando muitas vezes não estão, e nós vibramos numa certa energia, eles vêm e ficam próximos, eles são atraídos por isso. A gente vai falar mais na frente sobre essa parte também. E aí Kardec ainda pergunta, como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? E a resposta deles é assim, estudai o caso, porque os bons espíritos jamais vão nos dar conselhos ruins. Então, se o conselho é duvidoso, se o pensamento que está aqui, vibrando na minha cabeça, é algo que eu sei que eu posso prejudicar alguém, se é algo que pode me prejudicar, se é algo que eu estou imaginando que o outro fez para mim, ou que eu desejo fazer para o outro, que não é bom, não é um bom espírito que está me acompanhando nesse momento. É alguém que deseja que eu faça algo que não é positivo. Então, como é que eu vou descobrir se o espírito, se esse pensamento que está aqui na minha cabeça vem de um bom espírito? Vamos estudar o caso. Porque o bom espírito, aqueles que querem, aqueles que estão perto de nós, aqueles que são nossos amigos, protetores, mentores, eles só vão querer que nós façamos coisas que sejam dentro dos preceitos da verdade, da justiça e do amor, como o Evangelho que o Mestre Jesus nos deixou. Então, se nós seguirmos esses preceitos, se nós seguirmos as palavras de Jesus, os ensinamentos, nós estaremos ouvindo os bons espíritos.
Alguns livros, também numa literatura espírita, costumam dizer o seguinte, que quando nós temos um pensamento, de repente eu tenho um pensamento, a primeira coisa que vem na minha cabeça, geralmente ele é meu. Aí daqui a pouco começam a vir outros que se conflitam com esse que eu havia pensado. Aí já são os espíritos que estão influenciando nas coisas que eu estou pensando, e se as dúvidas são muito grandes, do certo, do errado, do bem e do mal, podem ter certeza, para duvidar se é realmente aquela resposta que eu deveria dar, se é aquela atitude que eu deveria tomar. Então a gente tem que prestar atenção. E muitas vezes, dependendo das situações em que nós nos encontramos, nós temos uma certa dificuldade de escutar, principalmente os bons conselhos. Na família, por exemplo, você tem uma situação, uma pessoa da família está numa situação de conflito e você está dando conselhos para ela. Dando conselhos, e a pessoa sempre vai, a gente costuma dizer o sim, ela fala sim, mas aí ela encontra uma desculpa. Quando acontece isso, é porque próximo a essa pessoa estão aqueles espíritos que querem trazer esse conflito para perto dela e que não deixam que esse nosso familiar, esse nosso amigo, quem quer que seja, escute realmente a verdade, a melhor situação, que escute o melhor conselho. Então a pessoa fica no conflito e não quer escutar. E muitas vezes, aí ela tem que vir, ao centro espírita para um atendimento fraterno, ligar para um amigo e pedir o conselho que seria aquele mais adequado, porque às vezes a família não é suficiente para ele, mas ele chega no centro espírita e aí vai escutar em muitas ocasiões a mesma coisa que você falou. Então, será que eles estão tão certos assim? E a resposta está ali. Então, os espíritos estão perto de nós para as inúmeras situações, para o auxílio ou para nos colocar numa situação que não seja muito boa para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E aí, numa outra questão também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Eu posso me eximir, dessa influência desse espírito? E a resposta é a seguinte, está em letras garrafais no Livro dos Espíritos que eu estava estudando. Pode. Se ele quer me arrastar para o mal, eu posso me eximir de ser arrastado para o mal? Posso. Depende de quem? De mim mesmo. De mim mesmo. Só depende de mim. Só depende do meu livre-arbítrio. Aqui vocês tiveram outro dia uma palestra sobre livre-arbítrio. Foram 3 horas de palestra, Mas é o livre-arbítrio, é uma decisão. Eu estou brincando porque foi meu esposo, então eu posso brincar. Bom, vamos lá, continuando. Então pode. Agora, o que acontece? Por que os espíritos, vêm para perto de nós? Por que eles se apegam, quando nós estamos nesse conflito todo de dúvidas, de insatisfação, de tristeza, de angústia, de mágoa? Porque nós damos, eu vi um termo essa semana passada, nós damos brecha no nosso pensamento para que ele se aproxime. Nessa questão do Livro dos Espíritos, eles falam assim, que visto que nós podemos nos eximir do arrastamento, visto que tais espíritos só se apegam
aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Né? Então, se eu penso e se eu faço coisas que não são positivas, aqueles espíritos que querem me arrastar para o mal vão estar cada vez mais se aproximando de mim. Então, o que nós podemos fazer? A responsabilidade é toda nossa. A nossa transformação moral, a nossa atitude perante o Evangelho, perante aos nossos irmãos, sendo caridosos, trabalhando no bem, vai nos auxiliar a afastar de nós esses espíritos. E essa influência vai ser cada vez menor. Será que nós vamos estar completamente isentos da influência do mal desses espíritos? É muito difícil, né? Porque mesmo estando dentro do centro espírita, mesmo estudando a doutrina, conhecendo a literatura, nós somos espíritos em evolução. Nós estamos encarnados aqui nesse plano de provas e expiações em que nós somos tentados o tempo inteiro. E pensamentos não muito positivos vão estar sendo trazidos na nossa mente em várias situações. Cabe a quem? A nós afastar esses pensamentos. Vocês escutaram até o mantra, né, do só pensamento bom, só pensamento bom, só pensamento bom na minha cabeça, né? Então, é isso aí. É buscar o pensamento, buscar algo que seja bom, olhar para frente, ver a figura de Jesus na tua frente, a figura de Maria Santíssima, né? A figura de alguém que te trazia ou te traz muita paz e muita tranquilidade, e fazer com que esse pensamento, né, que está tentando me tirar da harmonia e da paz, seja envolvido em luz. Mas depende de quem? Depende de nós. Porque os espíritos, na verdade, eles nos ouvem, eles leem os nossos pensamentos o tempo todo. Eles veem tudo ou quase tudo que nós fazemos. Claro, os espíritos que veem tudo ou quase tudo depende muito do nível de ascensão espiritual ou do nível de elevação, vamos dizer assim. Tem os que estão mais aqui, eles vão conseguir perceber algumas coisas. Os que são mais elevados conseguem observar tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós temos que ter cuidado e nós temos que ter confiança que nós estamos sendo ajudados. Através de quem que eu posso pedir a esses espíritos que me auxiliem cada vez mais? Através da oração. A oração é um elemento muito forte que nós podemos usar. Aí eu posso pensar assim, puxa, mas eu rezo todo dia e mesmo assim as coisas acontecem, estão acontecendo desse jeito que estão acontecendo? Sim, faz parte também do nosso aprendizado. Quando nós pedimos, a gente sempre comenta, né? Quando eu peço, eu tenho que ter tranquilidade para que a resposta que vem, a solução que vem, não seja exatamente aquela que eu acho que tem que ser. Porque quem sabe a resposta é a espiritualidade. Quem sabe o momento e o merecimento de nós termos essa ou aquela benesse é a espiritualidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós sabemos que essa influência dos espíritos, elas acontecem de forma sutil. Às vezes é um pensamento que vem,
Aí você fala assim, nossa, esse pensamento é meu? Né? Sutil. Como pode ser também uma ideia fixa. Geralmente, quando é ideia fixa de coisa que não é legal. Agora, eu posso também usar essa potência de influência para coisas que sejam boas. Quando eu realmente quero algo, né? E se eu tiver merecimento, eu vou receber. Essa influência pode ser boa ou pode ser má. Assim como ela pode ser rápida, fugaz, ou ela pode durar muito tempo. Quando essa influência dura muito tempo, ela pode ser o meu mentor espiritual, me trazendo coisas boas. Quando a gente fala assim, quando eu estou naquela maré de sorte, está tudo dando certo, né? Isso são os nossos mentores, são os guias espirituais que estão nos auxiliando. E quando há alguma coisa me perturbando, me tirando do sério, me fazendo realizar, tomar algumas atitudes que não têm a ver com a moralidade, não tem a ver com a boa conduta espírita, aí eu posso estar dando passagem para que o espírito me influencie cada vez mais. Pode ser um obsessor, pode estar me subjugando, né? Então, tudo isso depende de como eu vou criar uma sintonia através dos meus pensamentos. E é interessante, né, que os espíritos, eles vão estar conosco a todo instante, nos orientando, nos encaminhando, nos dizendo o que fazer. Agora, eu tenho que, na hora em que eu vou dormir, por exemplo, e que eu fecho os olhos e falo, amigos, meus amigos espirituais, que neste instante que eu vou, né, adormecer o corpo físico, que eu seja acompanhado dos bons espíritos e que, ao acordar, eu possa ter a sensação e lembrar dos bons conselhos que me foram dados durante esse sono. Porque no desdobramento, durante o sono, eles nos levam para sermos orientados. Ah, mas aí tem um detalhe. Eles nos levam para ser orientados. Mas se aquele dia anterior, os pensamentos, as atitudes, os lugares por onde eu andei, não foram lugares muito bons. Se naquele dia eu tive muitos aborrecimentos e eu dormi muito chateada. Se naquele dia eu dormia muito invocada com alguém, sentindo até ódio dessa pessoa, que espíritos vão estar comigo durante o desdobramento? Naquela leitura que foi feita de Dom Helder Câmara, quando ele fala, aproveitem, né, o carnaval, mas também dê um recado para esses foliões, com relação às suas condutas, com relação àquilo que eles deveriam fazer, porque a diversão, esse mundo físico aqui, faz parte também da nossa vivência. É o homem no mundo, né? No Evangelho tem uma parte que fala sobre isso. Então, nós também temos a nossa responsabilidade de estarmos nesse mundo. Mas, se eu, ao final do dia, e todos os dias, são pensamentos ruins, companhias não muito agradáveis, e sentimento de negativo, durante a noite, eu terei dificuldade de fazer com que os bons espíritos estejam por perto. Então, isso a gente tem que também observar. E Emmanuel,
tem uma frase que ele diz assim, que a influência dos espíritos é uma ocorrência comum, não é nada demais, garantida pelos princípios da sintonia mental, pois é no mundo mental que se processa a origem de todos os trabalhos de comunhão entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. Então é normal isso. A origem está onde? No pensamento. A importância, né? É assim? A nossa mente, ela, o tempo inteiro, ela recebe informações e ela passa informações. Ela também dá e recolhe tanto pensamentos quanto informações. O tempo inteiro. O ser humano, ele vive, né? Às vezes você está indo para um lugar, vocês podem perceber, mesmo quem dirige, ou se eu estou de carona, eu estou de ônibus, estou sentado, dirigindo, e quando você vê, caramba, já cheguei. Você nem percebeu o que passou à sua volta no trânsito. E você já chegou no lugar porque você estava perdido nos seus pensamentos. A gente costuma dizer, muitas vezes, quando nós estamos fazendo uma atividade, que ela é uma atividade prazerosa, ela passa rápido. Quando nós estamos fazendo uma atividade que ela não é muito prazerosa, que ela nos causa um certo desconforto, ela demora um tempão para passar. Sabe aquela aula que a gente tinha lá no ensino médio? Na minha época era segundo grau, né? Mas hoje é ensino médio. Mas aquela aula lá do ensino médio que você não gostava muito de assistir, aquela aula tinha um tempo de 50 minutos, mas ela passava quase que 2 horas no teu tempo subjetivo. E aquela aula que você adorava, aquele professor que animava todo mundo, né? Que aquele conteúdo era muito legal de você estudar, de você até ouvir, até passava a gostar por causa daquele professor. Essa aula, 50 minutos, parece que foram só 10. É o que a gente chama do tempo subjetivo e o tempo objetivo. O que é bom, passa rápido. O que não é muito agradável, nossa, demora muito tempo para passar. Isso acontece nas nossas vidas, pela influência dos espíritos nos nossos momentos. Então, tem um autor chamado Rodolfo Caligares, no livro Páginas de um Espiritismo Cristão, ele nos diz o seguinte: pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Os caras sintonizam. E conforme a espécie, prestem atenção, conforme a espécie de emissões mentais de cada ser, elementos similares se imanizarão. Então, de acordo com aquilo que eu estou pensando, eu vou atrair aquilo que eu penso. Acentuando a disposição e a cooperação para os esforços ascensionais ou em suas quedas e deslizes. Então, eles podem nos ajudar a nos elevarmos, ou eles podem nos ajudar a uma queda ainda maior do estado de espírito que a gente está naquele momento. Então, nós temos que cuidar de quê? Nós temos que cuidar da nossa casa mental. Eu posso fazer isso por Clélia? Não, não posso. Nem ela pode fazer por mim. Porque o que passa na cabeça dela, passa na cabeça dela. O que passa na minha, na minha. Quem pode cuidar disso? Eu. Da minha higiene mental, da minha casa mental. E ela pode cuidar da dela. E tudo que a gente faz, tudo que envolve o nosso entorno, quando você abre um celular e lá naquelas notícias, muitas notícias se repetem, e aí você
tem mais notícia ruim do que notícia boa. Eu vou escolher o que eu vou querer ler, né? Se é o que é bom ou se o que é ruim. E aí então a gente tem que pensar nisso. E aí a gente coloca bem forte no nosso proceder o vigiai e orai. Porque depende de nós. Vigiar os nossos pensamentos e orar para que seja afastado de nós tudo aquilo que não for positivo, tudo aquilo que não for bom para o meu desenvolvimento moral e espiritual. A força tem que vir de nós. Chico falava que quando uma mãe ora, ela arrebenta as portas do céu. Mas só a mãe sozinha não vai adiantar, porque o outro tem que fazer a sua parte. Né? No livro Obreiros da Vida Eterna, no segundo capítulo desse livro, que é intitulado Santuário da Bênção, ele é interessante porque ele ressalta uma questão dos trabalhadores no mundo espiritual. E olha que coisa fantástica. André Luiz, ele faz o relato dessa passagem do grupo do qual ele fazia parte, que ia sair para auxiliar no desencarne de alguns espíritos que estavam na Terra prestes a voltar ao mundo espiritual. Então, essa Casa da Bênção era uma casa que recebia grupos espíritos que iam trabalhar nas mais diferentes frentes do mundo espiritual, porque são várias frentes de trabalho. Então, nessa casa, eles recebiam a cada dia, mais ou menos 3 grupos de trabalhadores que passariam por ali para que fossem dadas orientações para que eles pudessem ser envolvidos em preces, para que a partir daí eles pudessem sair, né, para os trabalhos que eles iriam realizar. E o diretor dessa casa, ele estava explicando para o grupo de André Luiz o quanto foi difícil preparar aquela casa para que ela ficasse do jeito que ela era agora, com essa função de receber esses grupos, prepará-los e deixá-los ir para as tarefas no mundo espiritual. Por que ele falava isso? Por que ele falou que teve uma dificuldade muito grande? Porque em muitos momentos, os grupos que chegavam naquela casa, eles vinham com muitas dúvidas e com muitas questões. Porque mesmo que nós saiamos daqui para o mundo espiritual, nós saímos daqui com as nossas questões, né? Para continuar o nosso projeto lá no mundo espiritual, ser preparado, voltar para reencarnar. E muitas vezes os grupos chegavam com pessoas muito negativas, pessoas com muitas dúvidas. E ele orientou aos grupos que fizessem o seguinte: que enquanto estivessem naquela casa, ali eles deveriam fazer uma higiene mental. Que tudo aquilo que era feito dentro daquela casa deveria ser feito com aqueles espíritos, envolvendo a questão do amor, a questão do trabalho no bem, a questão da caridade. Porque eles percebiam e eles recebiam informações que no mundo, no nosso mundo, né, nesse nosso planeta Terra, em muitos lugares, os pensamentos eram muito densos. E que, inclusive, em muitas casas espíritas, havia o problema dessas casas, dos trabalhos que eram realizados, se deteriorarem pela ação dos pensamentos daqueles que trabalhavam lá.
quando nós estamos na casa espírita, nós não temos só pensamentos bons. Muitas vezes, enquanto trabalhador, enquanto voluntário, eu fico questionando por que fulano não faz isso? Por que fulano faz daquele jeito? Eu começo a criar uma vibração diferenciada dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente de paz e tranquilidade. E isso, Cornélio, que era o diretor da instituição, ele não queria que isso acontecesse na Casa da Bênção. Porque, além de preparar esses grupos, eles também recebiam outros grupos que vinham do umbral, de outras áreas da espiritualidade, para serem atendidos e assistidos ali. Então, uma coisa que ele colocou para o grupo de André Luiz é que eles deveriam ter cuidado com o que se falava, para que não criassem, formas fluídicas que atrapalhassem as atividades que seriam realizadas ali. Tomemos isso para as nossas vidas. Vamos tomar isso para dentro do nosso pensamento, que eu tenho que tentar falar menos mal do outro, que eu tenho que tentar falar mais coisas boas, que eu tenho que disseminar mais notícias maravilhosas, do que ficar fomentando e divulgando as tragédias. Fazem parte? Fazem. Mas eu aumento a vibração negativa pelo medo das pessoas, pelo receio, de sair e fazer algo que eu gostaria de fazer, mas eu tenho medo. Eu entro em pânico, eu fico ansiosa. Então, Cornélio, ele falava justamente sobre essa questão, que nós criássemos, que nós procurássemos entender que aquilo que falamos promove criações fluídicas que vão ser utilizadas em várias situações. Ele também comentou com um grupo de André Luiz que deveriam criar um campo favorável ao trabalho do bem. Eu não sei se é no livro Voltei, quem leu o livro Voltei, deve lembrar, eu acho que foi no livro Voltei, em que no momento em que o grupo está levando, um grupo de socorro está levando um grupo de desencarnados para uma zona de acolhimento, Não eram pessoas com questões, digamos assim, umbralinas, mas iriam passar por uma zona que era sobre uma zona umbralina. E a orientação dos mentores era o seguinte: mantenham o pensamento no bem. Mantenham o pensamento no bem, porque se eles não mantivessem o pensamento no bem, a vibração que vinha daquela área mais densa por onde eles estavam passando, podia puxar as energias mais negativas de cada um deles, e eles poderiam ser absorvidos por ele. No livro no filme O Nosso Lar 2, Mensageiros, tem uma cena como essa, não vou dizer quem é, mas tem, Não é isso? Então, a necessidade da limpeza da nossa higiene mental, não é só quando estamos desencarnados, mas aqui também. Aqui a gente está mais protegido, Estou na casa espírita, a gente está protegido. E quando sair daqui, a primeira fechada que a gente leva ali na rotatória do Paissandu, você já tem um pensamento de amor extremo para aquele que te deu a fechada, É esse pensamento que a gente tem que ter. Quem dirige sabe, Bom. E aí, voltando ao livro Então, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, essa passagem desse capítulo, ela nos deixa bem claro, o quanto a gente tem que estar preocupado com o que pensa, com o que fala, com o que imagina,
Imagina. Às vezes a gente fala, eu acho que aconteceu exatamente desse jeito. Aí você tem um pensamento, aconteceu, você está imaginando. Mas eu tanto imagino que vai ser daquele jeito, que uma hora vai acontecer. Criações fluídicas. Lá no livro A Gênesis tem um capítulo que fala sobre isso. Aí é uma outra etapa. Aí vocês podem ler também. Então, no livro Nas Fronteiras de uma Nova Era, da Sueli Caldas, ela diz assim, ó, quanto mais os encarnados vibram com amor de forma mais homogênea possível, mais produtivo e frutífero serão os resultados. E ela continua, utilizando o ser humano da oração, dos pensamentos edificantes, são criados antivírus específicos que o defendem da contaminação prejudicial. Olha isso. Qual é a vacina para que nós afastemos de nós os espíritos mais inferiores, os espíritos que não querem que nós consigamos evoluir? É a oração e os pensamentos edificantes. Essa é a vacina. É o antivírus. A gente tomou vacina para a Covid, né? Conseguimos aí, né, equilibrar um pouco essa questão. Dentro desse nosso orbe aqui, nós vamos ter como antivírus a oração. Essa é a nossa vacina para tomarmos todos os dias. E Bezerra de Menezes, lá no livro Amanhecer de uma Nova Era, ele fala que se as mentes humanas, ao invés do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, de amor, misericórdia, certamente alternar-se-ão fenômenos programados para a grande mudança que já está se operando. A mudança já está aí e nós somos corresponsáveis dessa grande mudança. Vibrando amor, misericórdia, compaixão, indulgência, perdão. Perdão é difícil? É. Mas a gente começa perdoando a nós mesmos, para depois nós começarmos a ter condições de perdoar o outro também. Então vamos refletir um pouco. Estamos cercados de bons espíritos. Não são só os maus espíritos, ou aqueles que ainda não enxergaram a luz, que estão perto de nós. Estamos cercados deles e eles nos assistem e nos amparam o tempo todo. Então, vamos pedir a eles ajuda. Não tenham reservas. Eu não vou pedir para eles, né, que eu tenho que ganhar na loteria, etc, etc, as coisas mais mundanas. Mas eu peço ajuda. Eu peço. Eu confio que eles realmente vão me ajudar. Eu entrego à espiritualidade, a Deus, essas minhas questões. E eu agradeço, mesmo que eu ainda não tenha visto o resultado daquilo que eu pedi. Né? Então, são aquelas 4 palavrinhas. Pedir, confiar, entregar e agradecer. Tá? A gente vê uns quadrinhos assim. Se ainda encarnado nós vamos nos voluntariar ao trabalho no bem, a gente tem que ter a certeza de que estamos preparados para esse trabalho no bem. Como disse lá Cornélio no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos que ter cuidado com a nossa higiene mental e o assédio daqueles amigos espirituais que querem nos importunar. O trabalhador que está na casa espírita, aquele que mesmo não estando aqui, mas quer fazer o bem ao irmão, quando ele está invigilante, descompromissado com o trabalho que ele realiza, ele dá chance das energias se infiltrarem.
Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E como é que nós vamos buscar, né, esse domínio? É difícil? Muito. Se a gente perguntar, alguém que se acha totalmente perfeito, certamente eu não vou ter resposta de ninguém. Pelo menos vou falar por mim. Não sou perfeito. Tem muita coisa para aprender. Os nossos exames de consciência nos levam a refletir sobre isso. Então a gente tem que procurar se elevar moralmente. Quando nós percebermos que nós fizemos algo que realmente não é positivo, vamos tentar corrigir. Nós temos que elevar o nosso padrão vibratório, principalmente pelos nossos pensamentos e pelos atos que nós realizamos. E nós temos que ter bons sentimentos. E nesses bons sentimentos, pensar no trabalho de justiça, de amor e de caridade. Que lá no livro dos Espíritos, né, está na lei de amor, onde os Espíritos nos colocam em uma situação de trabalharmos isso para sermos espíritos cada vez melhores. Essa é a nossa missão. Tem uma oração que eu costumo utilizar, ela é uma oração que vem de uma oração de uma igreja católica, mas ela era muito forte, assim, com termos muito fortes, e eu fiz uma adaptação, pedi desculpa, né, à espiritualidade, porque eu adaptei, que era a oração de São Bento. Muitas pessoas têm uma fé muito grande em São Bento, né? Tem a medalhinha de São Bento, mas eu fiz uma adaptação dessa oração dizendo assim, a oração original fala da cruz é a minha luz, e eu dizia assim: Jesus é a minha luz, o mal não vai me guiar. Retirem-se de perto de mim os espíritos zombeteiros e que me querem o mal. Não me aconselhem coisas vãs. Se é o mal que me desejam, peço ao Pai que tenha misericórdia das vossas faltas. Que vocês consigam perceber o que fizeram, se arrependam e consigam enxergar os amigos espirituais e iluminados que estão perto de vocês para lhes ajudar. Tenham paz, tenham luz e vão ao caminho do Pai Maior. É a oração de São Bento, numa versão adaptada. Né? Então, nós temos que ter certeza que quando nós orarmos, quando nós vibrarmos os melhores pensamentos, pensamento do bem, que nós seremos assistidos por essa espiritualidade que só quer ver o nosso bem. E que nós podemos afastar de nós aquilo que realmente não vai nos levar para mais próximos do Pai. Então entendamos, o pensamento positivo, só pensamento bom, só pensamento bom, só pensamento bom na minha cabeça. É isso que tem que ficar. Muita paz a todos. Então, que nesse momento possamos entrar em sintonia para a nossa oração final. Senhor Deus, Jesus, divino e amado Mestre, agradecemos por mais uma noite de estudos realizados aqui na nossa casa e pedimos, como sempre, a vossa luz, pedimos a vossa proteção, a gratidão a todos os nossos mentores, a espiritualidade superior, e que possamos seguir em paz para os nossos lares, para o desenvolvimento, o desempenho de nossas funções na nossa jornada na vida diária. Obrigado por essa noite. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez lembrando
assim, a descida pela cozinha, tá? Porque a rampa está molhada, tá? Então vocês vão descer passando pela cozinha. E lembrando mais uma vez, tá? Que essa semana, até quarta-feira, as atividades normais aqui na casa. Semana que vem tem uma pausa para o carnaval. E no dia 19, segunda-feira, estaremos aqui reunidos mais uma vez. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre nos acompanhe.